Olá e boas-vindas! Hoje a gente vai tentar decifrar um universo que, assim, parece estar em todo lugar, né? Inteligência artificial. E vamos focar numa pergunta que eu acho central. Quando a gente pede para uma máquina aprender, a gente está pedindo que ela seja uma boa aluna ou uma detetive brilhante. Essa é uma ótima forma de colocar a questão, porque, no fundo, é essa grande divisão. A gente tem em mãos um material de estudo bem denso que explora exatamente esses dois papéis. O da aluna, que estuda com um gabarito na mão, e o da detetive, que precisa, sabe, encontrar padrões num mar de pistas sem rótulo nenhum. Exato. E a nossa missão aqui é entender a diferença fundamental entre essas duas abordagens, que o mundo da tecnologia chama de aprendizado supervisionado. E não supervisionado. Isso. Vamos descobrir para que serve cada uma e, mais importante, como não cair naquelas armadilhas que confundem até quem já está na área. Uhum. A ideia é sair daqui sabendo quando a máquina está seguindo o mestre e quando ela está desbravando um território por conta própria. E entender isso é a chave para compreender quase tudo de IA que nos cerca hoje. Do filtro que decide se um e-mail é spam, Sim, clássico. passando pelo sistema que recomenda a sua próxima série, até, sei lá, ferramentas que ajudam a descobrir novos medicamentos. Tudo começa com essa escolha. A máquina vai ser aluna ou detetive? Perfeito. Então vamos começar com a aluna exemplar. Ok, vamos destrinchar isso. O aprendizado supervisionado. Pelo que eu entendi, a ideia é bem intuitiva, né? É como ensinar uma criança a reconhecer animais. Você mostra fotos e diz, isto é um gato, isto é um cachorro. É exatamente isso. A expressão técnica para essas fotos com nomes é dados rotulados. Certo. Cada pedaço de informação que a gente dá para o algoritmo já vem com a resposta correta, com uma etiqueta. A gente fornece milhares, às vezes milhões, desses exemplos de entrada e saída correta. E o objetivo é que o modelo aprenda a regra que conecta uma coisa a outra. E o exemplo que sempre aparece, claro, é o do filtro de spam. O algoritmo recebe uma montanha de e-mails que nós, humanos, já marcamos como spam ou não spam. Exato. Daí ele estuda esses exemplos para aprender o que faz um e-mail parecer lixo eletrônico. Isso. E essa tarefa de colocar as coisas em caixas pré-definidas, spam ou não spam, cão ou gato, sabe? Transação fraudulenta ou normal, é o que a gente chama de classificação. A classificação. É a principal aplicação do aprendizado supervisionado. Outro exemplo muito forte é na medicina, usando exames de pacientes que já têm um diagnóstico confirmado para ensinar um modelo a identificar sinais de uma doença em novos exames. Certo. Então, a classificação serve para responder perguntas de o que é isto? Mas e se a pergunta não for sobre uma categoria, mas sobre um número? Tipo, qual o preço de um imóvel ou qual vai ser a temperatura amanhã? Isso já é outra coisa. A mágica é a mesma, só muda o tipo de resposta. Essa outra tarefa é chamada de regressão. Regressão. A lógica é idêntica. O modelo aprende com dados históricos rotulados. A diferença é que, para prever o preço de uma casa, ele não aprende com rótulos de cara ou barata, mas sim com os preços exatos de milhares de outras casas, sabe? Levando em conta as características delas. Entendi. A saída não é uma caixa, é um número. Exato. Um número numa escala. Entendi. São ferramentas diferentes para trabalhos diferentes, mas todas aprendem com esse gabarito. Agora, uma coisa que o material de estudo ressalta quase como uma proibição é a ideia de treinar um modelo com dados desequilibrados. Isso soa técnico, mas a consequência parece ser enorme. É crucial. Pensa no caso de detectar fraude em cartão de crédito. A realidade é que, felizmente, a gigantesca maioria das transações, tipo 99,9%, é legítima. A fraude é um evento raríssimo. Peraí, isso parece contraintuitivo. Se eu fosse criar um modelo desses, eu ia querer que ele acertasse 99,9% das vezes. Isso não seria um sucesso? Por que isso é um problema? Aí que tá a pegadinha. Se você treinar um algoritmo com esses dados brutos, ele pode aprender a ser esperto, mas da forma errada. Como assim? Ele pode desenvolver uma regra muito simples. Não importa o que aconteça, diga sempre que a transação é normal.
E sabe o que acontece? Ele vai acertar 99,9% das vezes. Exatamente. Ele vai ter uma acurácia de 99,9%. Vai parecer um gênio, mas na prática será um completo inútil, porque ele nunca vai pegar a única coisa que a gente queria que ele pegasse, a fraude. Nossa, faz todo sentido agora. Ele otimiza a nota da prova, mas não aprende a matéria de verdade. Ele só chuta a resposta mais comum e se dá bem. Isso. Então, o trabalho dos cientistas de dados é garantir que a prova tenha um número justo de questões difíceis, as fraudes, para que ele realmente aprenda a identificá-las. Exatamente. É preciso balancear os dados usando técnicas especiais para que o modelo preste tanta atenção nos casos raros quanto nos casos comuns. Sem isso, você constrói uma ilusão de precisão. Ok, o mundo da aluna supervisionada ficou bem claro. É poderoso, mas precisa de um livro didático perfeito, né? Com todos os rótulos e devidamente balanceado. Mas a gente sabe que o mundo real é uma bagunça, os dados são caóticos. O que acontece quando não temos esse gabarito? É aí que a detetive entra em cena. É exatamente aí. Bem-vindo ao aprendizado não supervisionado. Aqui a gente entrega os dados brutos para o algoritmo e diz, olha, eu não sei o que tem aí dentro, mas acredito que existam padrões. Encontre-os para mim. Não há respostas certas ou erradas para guiá-lo. A tarefa é encontrar a estrutura escondida nos próprios dados. É como jogar uma caixa com 1 milhão de peças de Lego de todas as cores e formatos no chão, sem manual nenhum, e pedir para a máquina, organize isso de um jeito que faça sentido. Perfeito! E a máquina pode começar a criar montinhos. Um só com peças vermelhas, outro com peças azuis, ou talvez ela agrupe por formato. Um monte de blocos quadrados, outro de peças com rodinhas. Ela descobre as categorias sozinha. Sei. Essa tarefa de criar os montinhos é o que a gente chama de clusterização, ou agrupamento. O objetivo é que as peças dentro de um mesmo monte sejam muito parecidas entre si e bem diferentes das peças dos outros montes. E um exemplo prático disso seria a tal da segmentação de clientes. Uma empresa tem dados de compra de todo mundo, mas não faz ideia de que tipos de clientes ela tem. Exato. Usando um algoritmo como o Camins, o sistema pode mergulhar nesses dados e emergir com os grupos. Ele pode dizer, olha, descobri aqui um grupo de caçadores de promoção, que só compram com desconto. Tem outro que são os compradores de fim de semana, que gastam muito mais que a média, e tem esse terceiro grupo aqui dos clientes fiéis, que compram pouco, mas toda semana. A empresa não deu esses rótulos, o algoritmo os descobriu. Isso é ouro para o marketing. Eu lembro de um projeto em que a gente usou clusterização em milhares de tickets de suporte ao cliente. A gente esperava encontrar grupos de problemas técnicos, tipo dificuldade com login ou problema no pagamento. O esperado, né? Pois é, o algoritmo encontrou isso, mas também encontrou um cluster que ninguém esperava. Um grupo de pessoas que usavam o chat de suporte só para conversar, para desabafar. Eram pessoas solitárias. Foi uma descoberta puramente humana que veio de um algoritmo não supervisionado, mostrando padrões que a gente nem imaginava procurar. Que história incrível! Mostra que essa detetive pode encontrar coisas que nem estavam no escopo da investigação original. Além desse agrupamento, o material fala em outra tarefa, a redução de dimensionalidade. O nome é intimidador. Mas a ideia é simples. Imagina que para cada cliente você não tem 5 ou 10 informações, mas 2.000 colunas numa planilha. Cada clique, cada produto visto, cada segundo no site. Impossível para um humano. Totalmente. A redução de dimensionalidade é uma técnica para espremer essas 2.000 colunas em, digamos, 3 ou 4, mas sem perder a essência da informação. Então, se eu entendi direito, não se trata de simplesmente jogar fora as colunas menos importantes. É mais inteligente que isso, né? Muito mais. A técnica mais famosa para isso, a PCA, ou análise de componentes principais, ela não deleta colunas, elas as combinam. Pensa que ela cria receitas novas. Receitas? É. A primeira receita, o primeiro componente, talvez seja uma mistura de tempo no site, com o valor no carrinho e frequência de compra. E essa nova variável pode ser chamada de nível de engajamento do cliente. É uma síntese, não uma exclusão. Ah, entendi. É como, em vez de lidar com farinha, ovos, açúcar e leite separadamente,
Você cria uma massa de bolo que combina a essência de todos eles de uma forma muito mais simples de trabalhar. Essa analogia é perfeita. Você captura a maior parte da informação em menos variáveis, tornando os dados mais fáceis de visualizar e de usar em outros algoritmos. Ok, agora temos os dois personagens bem definidos. A aluna, que aprende com o gabarito, e a detetive, que encontra pistas escondidas. Parece claro na teoria, mas... Me parece que é na fronteira entre esses dois que as coisas ficam confusas. É aí que moram as pegadinhas. Com certeza. E a principal, imagino eu, é confundir classificação com agrupamento. É a confusão clássica, o erro número 1. Mas depois da nossa conversa, a diferença fica mais nítida, né? Classificação é supervisionada. As caixas, os rótulos já existem. Spam, não spam, você só ensina a máquina a colocar as coisas novas nas caixas certas. Certo. Grupamento, ou clusterização, é não supervisionado. As caixas não existem. A máquina é que desenha e nomeia as caixas. Clientes grupo A, clientes grupo B. Uma preenche categorias, a outra descobre categorias. Para cravar isso de vez, o material que a gente tem aqui propõe umas questões de certo ou errado. Vamos fazer um teste rápido? Vamos lá. Em aprendizado supervisionado, é necessário fornecer ao algoritmo exemplos de dados previamente rotulados. Certo. Sem discussão. Essa é a definição da abordagem. Sem rótulo, não há supervisão, não tem gabarito. Beleza. Segundo, um pouco mais traiçoeira. O método K-means é um algoritmo de aprendizado supervisionado que classifica dados com base em exemplos anteriores. Errado. Essa é a pegadinha perfeita. O K-means é o garoto propaganda do agrupamento, que é uma tarefa não supervisionada. Ele não classifica usando exemplos. Ele agrupa baseado na proximidade e semelhança dos próprios dados, sem precisar de nenhum rótulo. A armadilha clássica de misturar os termos. E a última. A análise de componentes principais, PCA, é um método supervisionado utilizado para a redução de dimensionalidade. Também errado pelo mesmo princípio. O PCA analisa a estrutura interna dos dados para descobrir a melhor forma de resumi-los. Ele não se importa com nenhuma variável de saída, com nenhum rótulo. Ele só olha para os dados de entrada. Portanto, é uma técnica puramente não supervisionada. Excelente. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente pudesse resumir a grande ideia. Acho que a gente pode voltar à nossa metáfora inicial. Se o seu desafio é automatizar uma decisão que os humanos já sabem tomar, e você tem muitos exemplos históricos dessa decisão, chame a aluna. O aprendizado supervisionado. E se, por outro lado, você está olhando para uma montanha de dados e tem aquela sensação de que tem ouro escondido ali, mas não sabe nem o formato do ouro, aí você chama a detetive. O aprendizado não supervisionado. De forma bem direta, então. Supervisionado, tem gabarito, pensa em prever ou classificar. Isso. E não supervisionado, não tem gabarito. Pensa em descobrir ou organizar. Exatamente. Mas o que é realmente fascinante e onde a IA se torna mais poderosa é quando você faz a aluna e a detetive trabalharem juntas. No mundo real, as soluções mais sofisticadas combinam as duas abordagens. Como assim? Me dá um exemplo prático. Vamos construir um cenário. Pensa num serviço de streaming de música. Eles têm milhões de usuários e trilhões de dados sobre o que eles ouvem. O primeiro passo pode ser usar a detetive. Eles aplicam um algoritmo de clusterização não supervisionado e descobrem grupos que eles nunca definiram formalmente. Os fãs de rock nostálgico dos anos 90, os ouvintes de pop para se concentrar no trabalho, a galera do sertanejo de fim de semana. O algoritmo descobre e cria esses rótulos. Exatamente. Ok, então a detetive mapeou o território e identificou as tribos. E agora? Agora que eles têm esses rótulos, entra a aluna supervisionada. Para cada tribo, eles podem construir um modelo de aprendizado supervisionado. Por exemplo, para o grupo do rock nostálgico, eles podem treinar um classificador para prever qual a probabilidade desse usuário cancelar a assinatura no próximo mês. Sei. Ou um modelo de regressão para prever quantas horas de música esse usuário vai ouvir na semana que vem. A descoberta do não supervisionado alimenta a capacidade de previsão do supervisionado. Uma descobre o quem e a outra prevê o quê.
Que sensacional! Isso conecta tudo. Você usa uma abordagem para entender o caos e a outra para fazer previsões precisas dentro da ordem que você acabou de descobrir. Uma complementa a outra de uma forma muito inteligente. E sabe, isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Toda a nossa discussão girou em torno de como as máquinas aprendem, né? Seja com um guia ou sozinhas. Mas talvez uma reflexão final interessante seja sobre a natureza do que elas encontram. Estou curiosa, aonde você quer chegar? O aprendizado supervisionado é, em essência, sobre replicação e otimização. Nós ensinamos a máquina a ser muito, muito boa numa tarefa que nós já definimos. Ela aprende a replicar nosso julgamento em alta escala. É sobre encontrar a melhor resposta para uma pergunta que nós já sabemos formular. Enquanto não supervisionado. É sobre descoberta. É sobre encontrar perguntas que nós nem sabíamos que deveríamos fazer. Ele pode revelar estruturas como os clientes solitários no suporte, que desafiam nossas suposições sobre o mundo. Então, a questão que fica para a gente ponderar é, à medida que essas tecnologias se tornam mais poderosas, onde está o maior potencial de transformação? Em nos tornarmos perfeitos em prever o que já conhecemos ou em desvendar as estruturas do que ainda não compreendemos? Uau! Essa tensão entre otimizar o conhecido e explorar o desconhecido não é só uma escolha técnica. É quase uma escolha sobre o futuro da nossa própria curiosidade. Um pensamento poderoso para a gente levar. Foi uma exploração fantástica dos motores que movem grande parte da tecnologia de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço.